Boa tarde, meu nome é Thaís e eu vou apresentar a influência da falha da inflação da bexiga natatória na mortalidade, crescimento e deformidade lordótica em atum rabilho do Pacífico, em pós-larvas de juvenis. Esse artigo é do Kurata et al. E será apresentado para a disciplina de reprodução e larvicultura de telósteos. O artigo do meu seminário foi publicado na revista Aquaculture Research em 2015. O atum rabilho do Pacífico, que é o foco desse estudo, ele tem uma grande importância econômica mundialmente, porém, ele traz muitos problemas ecológicos que podem ser a pesca excessiva, o risco de extinção dessa espécie, as alterações que são causadas no ecossistema, a redução dos recursos naturais. Portanto, é necessário estabelecer uma tecnologia de ciclo completo do atum, que já seria um passo significativo para o desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento dessa tecnologia ela já vem sendo tentado em vários países, como nos laboratórios de pesca da Universidade de Kinki, onde foi realizado esse estudo, que conseguiram produzir alevinos de atum para fornecer à indústria japonesa, porém a eficiência de produção de alevinos ela precisa ser melhorada. A bexiga natatória é um importante órgão interno que controla a flutabilidade dos peixes, e existem dois tipos de bexiga, dos peixes fisóclisos, onde a bexiga não se liga ao tubo digestivo, e dos peixes fisóstomos, onde a bexiga se liga à faringe por meio do ducto pneumático. O atum ele é um peixe fisóclisto, mas no estágio larval inicial ele é um peixe fisóstomo, ou seja, ele não consegue inflar a bexiga natatória se ele não engolir ar na superfície. Quanto à inflação inicial da bexiga natatória, ela se inicia ao terceiro dia após o nascimento, e uma falta de bexiga natatória funcional pode diminuir as taxas de crescimento, diminuir a sobrevivência e aumentar a chance de deformidade lordótica, que é uma curvatura anormal em forma de V das vértebras. E essas influências negativas elas podem causar uma diminuição na eficiência da produção de alevinos. E em larvas, ela pode aumentar essa mortalidade por meio da velocidade de defundamento, que se chama morte por afundamento. Os objetivos desse estudo foram avaliar a influência da falha da inflação inicial da bexiga natatória na mortalidade e no crescimento em pós-larvas e juvenis de atum rabilho, avaliar a influência da falha de inflação inicial da bexiga natatória na deformidade lordótica e no crescimento em juvenis de atum, e obter informações para aprimorar a tecnologia de produção de alevinos do atum. Nesse trabalho foram realizados 2 experimentos. No experimento 1 foi conduzido para examinar as relações entre a falha da inflação inicial da bexiga natatória e a mortalidade e crescimento de pós-larvas e juvenis de atum. Então, para isso foram utilizados 2 grupos de peixes, o grupo vis, que tinha uma bexiga inflada, e o grupo voz, que não tinha uma bexiga inflada. E na figura 1 está descrito os períodos experimentais do experimento 1 e do experimento 2. Os ovos, então, foram obtidos a partir da desova espontânea de reprodutores de atum cultivados em tanque-rede no mar, e esses ovos foram colocados em um tanque circular de fibra de vidro de 30 kl, que corresponde a 30 mil litros, em uma densidade de 5 mil ovos por quilolitro e mantidos a 23 graus. Teve uma taxa de eclosão normal alta de 93,2%, e as larvas eclodidas foram criadas a 25 graus até o início da alimentação em 2 dias após o nascimento. A alimentação das larvas eclodidas de 2 a 10 dias após o nascimento foram feitas com rotífero, mais Nanocloropsis oculata, que é um produto comercial, e taurina. A partir de 10 dias após o nascimento, eles passaram a ser alimentados com Artemia franciscana, enriquecidas com larvas de Oplegnathus fasciatus, que é a quarta foto. As larvas ainda tinham o saco vitelino, e a Nanocloropsis oculata e microalgas concentradas comerciais elas foram adicionadas na água todos os dias, de 12 a 15 dias após o nascimento. Na criação dessas pós-larvas e dos juvenis, foi feita uma transferência dos tanques de 30 kl para 2 tanques cilíndricos de 500 litros, numa densidade de 200 indivíduos por tanque. A alimentação dessas pós-larvas era feita com a Artemia franciscana, enriquecidas com as larvas de Oplegnathus fasciatus. Já no experimento 2,
Ele foi conduzido para examinar as relações entre a falha de inflação inicial da bexiga natatória e a deformidade lordótica e crescimento em juvenis de atum. Foram realizados 2 ensaios, incluindo peixes vis e voz, onde foi realizado o exame de inflação inicial, deformidade vertebral e crescimento aos 22, 37, 54 e 78 dias após o nascimento, no ensaio 1, e aos 62 dias após o nascimento, no ensaio 2. Após fornecer os peixes parcialmente para o experimento 1, aos 18 dias após o nascimento, o restante, que ficou no tanque de 30 kl, continuou recebendo artêmia. Aos 38 dias após o nascimento, 1.400 juvenis aproximadamente foram transferidos para um tanque de 30 kl, onde continuaram recebendo ração formulada até o exame final em 78 dias após o nascimento. E no ensaio 2, foram colocados ovos em um tanque de 20 kl, numa densidade de 5.000 indivíduos por quilolitro. Teve uma taxa de eclosão normal alta de 94,1%, e aos 36 dias após o nascimento, 300 juvenis foram transferidos para um tanque de 30 kl, onde ficaram recebendo ração formulada até os 62 dias após o nascimento. As análises estatísticas realizadas foram o teste T de Student ou o teste T de Welt, onde foi avaliada a significância das diferenças de crescimento e ganho de peso entre os grupos vis e voz. O teste exato de Fischer, onde foi realizada a significância da diferença nas proporções de vis e voz nos experimentos 1 e 2. As análises foram realizadas usando software estatístico e o fator de correção foi de 0,05, utilizado como critério de diferença significativa entre esses testes. Quanto aos resultados do experimento 1, a tabela 1 mostra o crescimento dos peixes com e sem a bexiga natatória inflada, as taxas de sobrevivência e a proporção de peixes vis de atum durante a fase preparatória para os experimentos. Então, aqui nessa tabela demonstra o crescimento larval, onde permaneceu o mesmo valor entre os grupos vis e voz em 5 dias após o nascimento, mas se apresentando menor em voz do que em vis aos 8 dias após o nascimento. A taxa de sobrevivência aos 8 dias foi baixa, de 1,6%, e a proporção de vis também foi baixa em 5 dias após o nascimento, de 26,7%, e aos 8 dias de 33,3%. A tabela 2 mostra o crescimento dos peixes com e sem a bexiga natatória inflada, as taxas de sobrevivência em pós-larvas de juvenis do atum, dos 18 aos 30 dias após o nascimento no experimento 1. Então, essa taxa de sobrevivência ao final do experimento, nos 30 dias, em cada tanque foi de 72,4% e 68,2%. O crescimento e o ganho de peso eles foram maiores para o grupo vis do que para o grupo voz no início e no final do experimento, porém, a taxa de crescimento durante o período experimental foi maior em voz. Quanto aos resultados do experimento 2, aqui tem uma figura que demonstra a proporção de peixes vis e voz no início do experimento, onde o branco representa o grupo vis e o cinza representa o grupo voz, e eles mostram as taxas de mortalidade, as taxas de sobrevivência e a proporção de todos os peixes entre vivos e mortos. A tabela 3 ela demonstra o crescimento de peixes com e sem a bexiga natatória inflada, a taxa de sobrevivência e a proporção do grupo de peixes vis de atum na preparação larval para o ensaio 2 do experimento 2. Então, demonstra aqui que o crescimento ele foi menor nas larvas de voz, teve uma taxa de sobrevivência baixa de 6,5% e a proporção de peixes vis eram baixas de 6 a 9 dias após o nascimento. A tabela 4 mostra a comparação do crescimento e a incidência de deformidade vertebral em atuns, onde o crescimento e ganho de peso do grupo vis foram maiores do que o grupo voz em 22 dias após o nascimento, mas não foram encontradas diferenças em 37, 54 e 78 no ensaio 1 e em 62 dias após o nascimento no ensaio 2.
Essa foto demonstra dois raios-x, onde a primeira foto mostra a bexiga inflada, onde a seta está apontando, e as vértebras normais. E a foto B, ela não mostra a bexiga inflada, mas as vértebras também estão normais. Essas imagens são dos 78 dias após o nascimento. E não foram encontradas deformidades lordóticas nos grupos, tanto no VOIS quanto no VIS, em todos os dias após o nascimento examinados, embora outras deformidades tenham sido encontradas, como defeitos de centro e deslocamento de coluna, provavelmente devido às colisões com as paredes dos tanques. Quanto aos resultados de discussões dos dois experimentos, na mortalidade do grupo VOIS em pós-larvas juvenis, as proporções de vis e VOIS elas não diferiram. Isso indica que nenhuma diferença significativa na mortalidade entre esses dois grupos ocorre após o período de transição de pós-larva para juvenil. E também não houve diferença significativa nas proporções de vis entre juvenis vivos e mortos no experimento 2. E pode-se concluir, então, que a falha de inflação inicial da bexiga ela não leva a mortalidade grave após o período de transição, porém ela aumenta a mortalidade larval inicial, que seria a morte de afundamento. Isso indica que a influência da falha de inflação inicial da bexiga na mortalidade ela depende do estágio que o alevino se encontra. A figura 4 ela mostra a comparação do crescimento entre as larvas com a bexiga natatória inflada e sem a bexiga natatória inflada. A foto A representa o experimento 1 e a foto B representa o experimento 2. A falha de inflação inicial da bexiga natatória e crescimento larval e juvenil mostra que a diminuição no crescimento em larvas do grupo VOIS ela não foi observada em 5 dias após o nascimento, porém apareceu aos 8 e aos 9 dias, na criação preparatória para os dois experimentos. O crescimento e o ganho de peso do grupo VOIS também eles foram menores do que o VIS no período de transição de 18 a 30 dias após o nascimento. E esses resultados, então, concluem que a falha de inflação inicial da bexiga ela pode causar um retardo no crescimento de 6 dias após o nascimento até 30 dias. Porém, a taxa de crescimento de 18 a 30 dias após o nascimento ela foi maior no grupo VOIS do que no grupo VIS. Portanto, esse retardo no crescimento observado aos 30 dias após o nascimento ele pode ser atribuído às diferenças em crescimento e ganho de peso que já apareciam aos 18 dias. Aos 37 dias após o nascimento, nenhuma diferença significativa foi vista nos grupos VIS e no grupo VOIS quanto ao crescimento e ganho de peso. E esses resultados sugerem que a falha da inflação inicial da bexiga natatória não tem efeito no crescimento de juvenis após os 37 dias, e a influência no crescimento e na mortalidade ela se especifica no estágio em que o alevino se encontra. Os indivíduos VOIS eles são capazes de atingir um alto crescimento, onde a influência da falta da bexiga natatória funcional é reduzida em forma do estágio de desenvolvimento para os juvenis. A inflação inicial da bexiga após o período de transição de pós-larvas para juvenis, com base nesses resultados, sugere-se que os do grupo VOIS são capazes de inflar a bexiga natatória após esse período de transição de pós-larva para juvenil. No experimento 1, a proporção de vis de 70,8% em todos os peixes, contando com vivos e mortos, foi maior do que no início do experimento, aos 18 dias após o nascimento, que corresponde a esse período de transição de pós-larva para juvenil, que era de 50,9%. E esse resultado, então, conclui que a inflação inicial da bexiga nos grupos VOIS pode ocorrer após o período de transição de pós-larva para juvenil. A inflação inicial da bexiga nessa fase juvenil, ela pode ser relatada como uma inflação tardia ou secundária da bexiga natatória. E esse mecanismo de inflação tardia, ela é diferente da inicial, onde se induz esse ar ingerido para a bexiga natatória através do ducto pneumático e envolve uma secreção de gás, que ocorre esse aumento na proporção do grupo VIS, observado no estudo, ele pode ser devido à inflação tardia da bexiga, independente da inflação inicial. No experimento 1, a proporção do grupo VIS
aumentou de 8 a 18 dias após o nascimento, de 33,3 para 50,9. E foi relatado que a inflação inicial ela começa aos 3 dias após o nascimento para atum, e essa inflação ela é extremamente restrita a um dia. Portanto, esse aumento na proporção do grupo VIS entre 8 e 18 dias também pode ser causado pela ocorrência dessa inflação tardia. Outra causa possível é a mortalidade seletiva de indivíduos VOIs, porém, os autores afirmam a necessidade de mais estudos para esclarecer a influência da falha da inflação inicial e a causa desse aumento crescente da proporção do grupo VIS nesse período. Quanto à deformidade lordótica, ela já foi relatada em diversas espécies devido a essa falha de inflação inicial, como em dourado, robalo japonês e outros peixes como percas. Essa falha ela acaba fazendo uma redução da eficiência produtiva de alevinos, porque peixes deformados eles não têm valor econômico como alevinos. Porém, nesse estudo, não foram encontrados juvenis de atum com deformidade lordótica, e não foi observado isso nem nos grupos VOIS nem no VIS, em ambos os ensaios do experimento 2, e nem nos peixes mortos. Isso indica que essa falha de inflação inicial da bexiga ela não causa deformidade lordótica em juvenis de atum. Em outras palavras, esses resultados mostram que não há redução na eficiência da produção de alevinos de atum pela deformidade lordótica devido a essa falha de inflação inicial da bexiga. Os autores assumem que a diferença do efeito da falha da inflação inicial da bexiga entre o atum e outras espécies seria a natação contínua na postura oblíqua para cima, que é observada em indivíduos VOIs de outras espécies como dourado, robalo e perca selvagem. E essa natação ela pode ser um comportamento compensatório para aumentar a densidade corporal devido a essa falta da bexiga natatória funcional. Porém, ela vai exercer uma pressão elevada nas vértebras mecanicamente, que vai levar a uma deformidade lordótica. Portanto, deve haver uma razão específica para que o atum não tenha um efeito adverso que cause deformidade lordótica, mesmo não influindo a bexiga natatória. E o atum ele muda o modo de natação do estágio larval para o estágio juvenil e a velocidade de nado também. Embora a densidade corporal dos peixes seja maior do que a água do mar, o peso submerso pode ser oposto pela sustentação produzida, principalmente pelas nadadeiras peitorais, com essa natação contínua. Portanto, para o atum, pode ser desnecessário nadar nessa postura oblíqua para compensar o aumento da densidade corporal pela falta da bexiga funcional. E, na verdade, se observou que juvenis de atum nadavam contra a corrente de forma contínua nos tanques, e essas características parecem ser a razão específica pela qual eles não desenvolveram lordose no grupo VOIS. Além disso, os resultados de que a falha de inflação inicial da bexiga não causou mortalidade e diminuiu o crescimento em juvenis também pode envolver tais características de natação. E a bexiga, como foi dito anteriormente, ela controla a flutabilidade dos peixes. Portanto, a influência da falha de inflação inicial no consumo de energia para natação também não pode ser negada. Os autores afirmam a necessidade de se estudar para esclarecer a influência dessa falha de inflação e a função da bexiga natatória. Quanto às considerações finais, o presente estudo demonstrou que a falha da inflação inicial da bexiga não causa níveis significativos de mortalidade após esse período de transição de pós-larva para juvenil, e nem retardo no crescimento e aparecimento de lordose em juvenis de atum. No entanto, há uma redução da sobrevivência no estágio larval inicial e o crescimento no larval para juvenil. Portanto, a inflação da bexiga deve ser promovida no estágio larval inicial para garantir a produção de alevinos. E muito obrigada.